Você está ouvindo Indireto, o podcast de IDR. Epilate. Olá, gente bonita! Que saudade que eu senti daqui. Esse é um soft reboot do podcast. Estamos agora no YouTube e também em formato de vídeo aqui no Spotify. Sem mais delongas, bora lá, meu povo. Como vocês já devem ter visto, esse vídeo é defendendo a raiva, minha gente. Pois é. E pra mim foi muito foda esse tema em específico, porque eu ativamente fugi de sentir raiva, sabe? Eu tô lentamente me condicionando a entender essa emoção e praticar ela no dia, trazer o que ela tem pra me ensinar. E você até pode me perguntar, cara, por que você tava fugindo da raiva? E é porque eu quebrei a cara, assim, né? Quebrei a cara por fugir da raiva e quebrei a cara nas vezes em que eu usei ela de forma exacerbada. Exacerbada? É assim que fala? Enfim. Bom, o bonito aqui aprendeu a lição. Sem raiva a gente não consegue se defender. E fingir que ela não existe também não é fácil. Difícil mesmo é a gente bancar o nosso direito de sentir raiva em alguns momentos, sabe? Às vezes a gente fica puto, às vezes a gente pode ser meio babaca. E nem que isso seja em prol de respeitar os nossos limites, é importante a gente saber como usar a raiva e não sentir culpa quando a gente precisa usar ela, sabe? Talvez vocês até tenham estranhado ouvir eu falando sobre esse assunto, mas ele é muito sério, sabe? Esse estranhamento do direito que a gente precisa ter de se sentir puto é justamente o ponto. Será que expressar a raiva necessariamente diz algo negativo sobre a gente? Pois é, eu passo por isso. Quando eu assumo essa emoção, eu sinto às vezes até um remorso, sabe? Eu tenho medo de ser injusto ou até meio exagerado. E às vezes de ser visto como alguém que eu não sou. Eu lembro do filme Divertidamente. Vocês lembram como a alegria ela acabava impedindo a tristeza de se expressar, a pobre da bichinha se isolar num cantinho e fingir que não existia? Pois é, eu acho que é meio que isso que eu acabei fazendo com a minha raiva. Quando alguém me ofendia, eu não sentia aquele impulso de reagir. Então essa que era a coisa esquisita pra mim, que esse seria o comum, né? Tipo, alguém é cuzão com você, você sente raiva, e aí dependendo da situação você regula se é apropriado você se expressar com raiva ou você deixar quieto. E pra mim a raiva, ela me estranhava porque ela nem aparecia, sabe? Eu não conseguia nem regular ela porque ela não tava nem ali para começo de conversa. E eu sei que essa não é uma experiência única, assim, não é uma experiência só minha. Eu acho que isso é mais comum de pessoas que tiveram uma infância mais introvertida ou, de certa forma, tinham dificuldade de se expressar ou eram repreendidos quando se expressavam, sabe? Parece que é algo absurdo a gente não ter essa emoção. Pois é. Fica foda quando a gente não tem a raiva. Mas o que a gente faz pra resgatar ela? E depois de resgatada, o que a gente faz com ela? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Duarte. Esse aqui é o Indireto, o meu cantinho digital pra filosofar com vocês e desabafar. Então, vamos pra uma história? Capítulo 1. Passivona também sofre. Em um dos primeiros encontros com o meu namorado, a gente foi no Museu da Imagem do Som, aqui em Campinas, pra ver um filme estrangeiro. E adivinha, a gente não sabia absolutamente nada do filme. Eu lembro da gente pesquisar no Google, falar que era um terror baseado em maus entendidos, do dia a dia, entre uma família dinamarquesa e uma família holandesa. Mas tipo, como assim desentendidos seriam um terror, sabe?
Pois é, o filme ele se chama Speak No Evil, algo como Não Diga o Mal. E tem uma versão estadunidense desse filme, mas finge que não existe, porque não quero comentar aqui dos estragos fudidos. Segue o baile. Os dinamarqueses Bjorn e a Louise têm uma filhinha muito pequenininha, a Agnes, e eles encontram os holandeses, que são muito fofes, o Patrick e a Karen, e eles têm um filho mudo, o Abel. Eles se encontram numa viagem na Itália e segura essa info do filho dele ser mudo, porque isso é importante pra depois, viu? Beleza. Após a viagem maravilhosa na Itália, comendo muitos queijinhos, muitas pizzas, muitas coisinhas gostosas, eles são chamados para conhecer a Holanda e ficarem alguns dias com esse pessoal que eles tinham acabado de conhecer. O Bjorn e a Louise acham meio estranho, né? Porque, tipo, mano, a gente nem conhece esse povo, mas, a gente não conhece a Holanda, né? Tipo, aqui pertinho, vamos lá, pegar um carro, vamos conhecer. E lembra que esse filme, ele é sobre esses desconfortos, né? Pois muito que bem. Os desconfortos, eles foram vários no decorrer do filme. Os caras, eles cagaram na cultura dos convidados, isso é, os holandeses, né? Pra cultura dos dinamarqueses. Eles não respeitaram a Louise, ela era vegetariana e eles ficavam, tipo, forçando ela a comer carne. Eles mentiam. Teve uma festa que os holandeses, eles ficaram, tipo, se pegando muito bem hard, assim, na frente dos dinamarqueses. E eles ficaram super desconfortáveis e tal. E também deixaram a filha deles e a filha dos dinamarqueses com um babá super esquisito, assim, um cara super jack. E os dinamarqueses ficaram tipo, mano, como assim você vai deixar com esse cara os nossos filhos, sabe? Enfim, teve uma outra situação que a Luísa, ela tava tomando banho e o Patrick, ele entrou no banheiro, baixou a calça, soltou um mijão ali com ela tomando banho. Ela ficou tipo, mano, como assim você não vai esperar eu terminar de tomar o meu banho, sabe? Enfim, o Patrick, ele era um belo de um cuzão com o filho dele. Filho, tá? Depois vocês vão entender. O Abel. Então ele era um pai extremamente agressivo. Teve várias outras coisas que aconteceu, vários outros desencontros, mas aí vocês entram na internet e assistem o filme, tá? Show! Uma coisa muito importante, tá? O Abel, ele uma vez chega pros dinamarqueses, ele abre a boca e pra mostrar que ele não tem língua. E os convidados, eles acham aquilo muito esquisito. Tipo, mano, como é que o garoto não tem língua? E aí os holandeses, eles ficam tipo assim, é normal, tal. Ele nasceu com esse problema, etc. Tem um ditado, aqui trazendo um gancho, de que para você conseguir cozinhar sapos numa panela, você precisa subir o fogo, o calor da panela aos poucos. Senão os sapos, eles pulam. Se você sobe aos pouquinhos, os sapos, eles se acostumam com a temperatura até que chega um momento em que eles começam a cozinhar e não dá pra eles pularem pra fora, sabe? E esse filme, o Speak No Evil, ele é bem essa lógica. Então os desconfortos, eles começam pequenos, eles vão crescendo cada vez mais, mas nunca o suficiente para eles tomarem coragem e reagir e falar tipo assim, não, isso aqui é muito esquisito, isso aqui é muito desconfortável, vamos ralar daqui. E lembra do nosso holandês, o Bjork? Pois é, ele é um hétero bem assim do açucarado, bem do passivo, viu? E enquanto a esposa dele, a Louise,
ela tem aquele instinto de mãe materna, ela acaba sendo muito mais masculina, assim, no filme, no sentido de tomar ação das coisas, e não ficar ali meio que sendo a vítima do que tá acontecendo, sabe? Quando fica demais essa situação, a Louise, ela até convence o marido, o Bjork, pra eles ralarem de lá, e como isso aqui é um filme de terror, a vida não pode ser assim tão fácil. Eles estão no meio do caminho pra voltar pra Dinamarca. E a criancinha deles, a Agnes, ela lembra que ela esqueceu o coelhinho de pelúcia dela no meio do caminho. E o Bjork, ele fica... Ai, putz... Ai, não tem como falar não. Eu não consigo falar um não pra nossa filha. Vamos voltar lá, né? Que excelente ideia. Eles dão meia volta. Patrick, que é o holandês, tem zero dificuldade de convencer eles a ficarem mais tempo na casa. Ficar, não, é tudo mal entendido, tudo mais. A gente foi super super cortês aqui, a gente recebeu vocês super bem. São só diferenças culturais mesmo, tal. Depois o Patrick, ele puxa o Bjork para uma conversa. Então eles pegam o carro, vão para um pico. E o dinamarquês, ele confessa que ele se sente muito preso em ser um homem, de certa forma, passivo, né? De ser todo certinho, de ser todo... não saber falar não saber se posicionar, etc. E dá pra ver ali um contraste entre os dois homens, sabe? Porque o Patrick, ele é extremamente ogro. O Bjork, ele é aquele perfil do europeu bonzinho, emasculado. E o Patrick, um troglodita, um egoísta, sabe? O terror do filme, até esse momento, é psicológico. Aquele suspense de você saber que algo tá errado e tem um incômodo pra gente que tá assistindo, mas ainda assim não fica claro qual que vai ser o grande terror do filme. E não demora muito pra ele aparecer. Esse terror, ele vira um gore. Então o Bjork e a Louise descobrem que o Abel, que é o filho dos holandeses, não é filho deles de verdade. Ele é uma das várias crianças que esse casal captura, arranca a língua da criança, sim, corta a língua do menino, e é isso. E provavelmente iam fazer isso com a filha deles, né? Então eles pulam no carro, seguem viagem de novo. E eles pensam, né? Tipo, caralho, vamos fazer isso com a nossa filha. No meio do caminho, eles são pegos pelos dinamarqueses. Ah, spoiler, tá? Tô jogando aqui vários spoilers. É sobre. Vocês assistem o filme. Acho que a experiência de assistir e contar a história são duas coisas diferentes. Eles captam a Agnes, param o carro deles, seguram os pais e corta a língua da criança na frente deles, tá? Com os dois dinamarqueses lá assistindo. Eles ficam, gente. E aí, lembra aquele pico que o Patrick e o Bjork estavam conversando? Pois é, eles são obrigados a tirar roupa no meio daquele frio do caralho. Eles são jogados desse pico alto, pelados, e eles são apedrejados até a morte. Filme leve. Um filme bem gostoso pra você assistir depois do almoço de domingo com a família, nessa Páscoa. Enfim, pra fechar de um jeito bem lindo, bem Disney, toca uma musiquinha meio de igreja, assim, meio que um cantos grogerianos, assim. Um negócio assim, bem angelicalzinho. A câmera, pensa que eles estão aqui embaixo, no pico, né, caídos. E aí parece uma cena bem forte, assim, tipo uma coisa bem religiosa. É até meio estranho entender o porquê desse simbolismo religioso, sabe?
E por mais que seja forte esse final, eu vi esse filme 2 vezes, acredite se quiser. Que assim também, né? Depois que eu assisti o Hereditário, do Ari Aster, eu tô preparado pra qualquer coisa. De verdade. Que filme de terror de pessoa perturbada. Enfim. Na segunda vez, eu assistindo, eu vi como os holandeses, eles marcaram as vítimas. Desde o início, eles fizeram vários testes de estresse. Voltando na analogia do sapo, eles realmente foram aumentando essa temperatura aos pouquinhos até não ter mais como escapar. Uma das últimas falas dos pais, né, dinamarqueses, o Bjork, foi ele perguntar, tipo, cara, por que vocês estão fazendo isso, sabe? Por que vocês estão fazendo isso com a gente, com a nossa filha? A gente deu 0 motivos para vocês agirem dessa forma. E a resposta do Patrick foi meio óbvia, para quem tava prestando atenção ali no filme. Ele vira e fala, porque você deixou, vocês deixaram a gente fazer isso. Bem, antes para ir para minha defesa da raiva, eu quero comentar um pouquinho sobre esse final. Dessa musiquinha, dessa câmera voando e tal. Ao meu ver, esse final ele não foi triste, tá? Ele foi um final relativamente feliz. E é sério isso. Porque imagina, você presencia a tua filha, né? Um filho teu passar por essa situação horrível. Você assiste esse sofrimento de um filho teu. Imagina você depois continuar a sua vida, sabe? Imagina depois, tipo, eles liberarem os caras, os dinamarqueses. Tipo, horrível, sabe? Papo de tortura. Então, acho que essa musiquinha religiosa e eles morrendo no final, os pais, é de certa forma uma absolvição, assim. Porque tudo isso que aconteceu foi uma consequência direta da inação deles. Deles justamente deixarem isso tudo acontecer porque eles não reagiram, sabe? Eles suprimiram a raiva deles em prol da polidez de se viver em sociedade e tal. E justamente por eles serem submissos, assim, passivos, silenciosos, deu espaço para tudo isso acontecer. Então, de certa forma, esse final, que é até meio bíblico, é quase que um perdão divino, sabe? Tipo, sim, você causou isso à sua filha, eu vou te dar a glória de acabar com a tua vida aqui, sabe? Pra você acabar com o teu sofrimento. Suprimir a nossa raiva é algo que pode custar bem, bem caro. Principalmente num mundo que passa por cima da gente. Faz a gente de capacho. Porém, tem um outro lado dessa história. A raiva, se ela é exacerbada, ela também pode ser algo que é aquém desses momentos que a gente tá vivendo agora, né? Palestina, Ucrânia, Irã. Pensa, tipo, muita raiva me lembra isso também, sabe? Guerra, porrada, bomba, sofrimento. Então aqui acho que também cabe uma distinção quando a gente tá tratando do assunto raiva. Porque não dá pra eu defender a raiva sem distinguir as complexidades dela. Porque também pode parecer que eu tô defendendo a agressão bélica, sabe? Não é o caso. A raiva, ela nasce de um senso de injustiça genuíno. E esse senso de injustiça, ele é revolucionário, sabe? Sem a raiva, a gente não teria cortado a cabeça dos monárquicos na guilhotina, a gente não teria a independência das colônias, a gente não teria os direitos das minorias. Então a raiva, como um senso de autodefesa, assim, frente à injustiça, ela é revolucionária. A raiva, ela pode criar união.
ela pode ser usada para a gente aglutinar vários grupos frente à agressão. Por exemplo, eu penso no movimento dos Panteras Negras. Por mais que tenha esse nome, Panteras Negras, eles não eram um movimento exclusivamente negro. Começou assim, de certa forma. Eu não sou especialista nesse tema, tá? Mas enfim. Mas um dos grandes momentos assim, desse movimento era de que eles criaram uma coalizão de todas as etnias, de diversos recortes sociais, para entender que a guerra contra o racismo, a guerra contra as opressões, era muito maior do que só a tua cor de pele. A raiva, ela tem esse efeito aglutinador. Mas também, quem tá no poder, quem oprime, não é cego para isso, sabe? Então, as pessoas que estão lá no topo, eles podem justamente instigar raiva na gente para aglutinar um povo para que ele se auto-oprima. E é dentro desse potencial de criar união que a raiva ela pode ser usada justamente por quem está no poder para oprimir os outros. Tem duas formas, acho que, de aplicar essa raiva em prol de quem está no poder, sabe? Então a primeira é o que é usado pelos fascistas, em que eles pegam essa raiva como combustível para o seu movimento. A segunda forma de usar a raiva de forma opressiva sobre um povo revolucionário é a que o capitalismo industrial usa. Então, eles suprimem a raiva, eles apagam a raiva para que ninguém bote fogo na fábrica, sabe? Ninguém bata em bilionário na rua, ninguém faça greves gerais. Então, a raiva pro capitalismo é perigoso e pro fascismo é o combustível para juntar todo mundo para seguir oprimindo a galera, né? Na Revolução Industrial, uma coisa é muito óbvia, assim, um operário que tá revoltado, ele não produz. Ele faz greve, ele protesta, ele não se dedica. E também, né, por que ele se dedicaria? O cara tá puto, sabe? Tem pra que ele se dedicar. Ele sacrifica as horas que ele passaria vivendo, vende a força vital dele, a libido dele, o desejo dele pro trabalho, ele arrisca sua integridade física e tudo isso em troca de dinheiro, sabe? Que é uma troca sempre injusta, porque o dinheiro, ele não consegue comprar o tempo que você investiu no seu trabalho de volta. O dinheiro não consegue comprar a tua saúde de volta. Nem consegue restaurar a hérnia de disco que você desenvolveu na coluna de tanto trabalhar. Então o potencial desse cara questionar e paralisar o sistema é muito grande. O que me faz voltar pro filme. A parte mais gore do filme é a da língua da menina sendo cortada, que tem a ver com o título, inclusive, o Não Fale o Mal. Mas aí que tá, não é Não Fale o Mal, Não Fale. Esse seria, acho que até um título melhor pro filme. Essa agressão, ela é muito comum, a de cortar a língua, claro, num sentido metafórico. A pergunta de R$1 milhão é: Capítulo 2. Você lembra de quando cortaram a sua língua? Eu lembro quando cortaram a minha língua. Ou mais ou menos, tá? Eu lembro de eu ser uma criança que viveu as fases dos porquês. Ai, por que o céu é azul? Ai, por que o sol existe? E por que meu cabelo é preto? E algum dia, essa criança, ela parou de perguntar, sabe? E eu não parei de perguntar porque eu tinha todas as respostas para essas perguntas redundantes que eu fazia. Mas sim porque alguém virou para mim e falou assim: Cara, você precisa parar de fazer esse bando de perguntas, porque isso é um saco. A forma de você cortar essa criança que tá passando pela fase dos porquês, esse momento questionador, em que ela toma consciência da vida, é a fase em que basicamente corta a tua língua. Eu acho que é uma experiência universal, assim. Acho que todos tiveram essa fase de
ser uma criança que começa a tomar consciência e você meio que tem que parar de questionar e aceitar. Agora, quando a gente tá falando de mundo digital, o vício nas telas, nos conteúdos tiktocáveis, o cérebro, ele realmente apodrece. Esse famoso brain rot, inclusive, salva de palmas, tá? Essa diva, essa palavra ganhou como frase do ano, então quero parabenizar ela. Parabéns, diva. Enfim. Um cérebro zumbi, ele realmente não consegue ter espaço para sentir ansiedade, pensar 2 vezes, ter raiva. Se você troca o sentir raiva por pegar o celular e descartar o seu cérebro com dopamina barata, realmente não tem como se revoltar. Seus divertidamente vão sair de férias mesmo. Porque pra que eles vão ficar na sala de controle? Me diz, pra quê? Então não é à toa que você fica incapaz de prestar atenção em um filme de 2 horas, fica ansioso com qualquer interação social, tem fobia de ligação por telefone, não posta mais sobre seus interesses. Tudo isso realmente tem o potencial de incomodar. E o intuito dessas redes é anestesiar o incômodo. Em especial, o incômodo que pode gerar o mais revolucionário dos sentimentos, que é a raiva. No meio desse lixo digital, a raiva é que acaba nos resgatando, sabe? Eu fico pensando em alguns momentos em que eu sou convocado a levantar da cama por ter ficado emputecido de ter passado o dia todo no celular. Então, sentir raiva também é algo que me força a repensar algo que me ofendeu ou me incomodou. É algo que me faz buscar saídas, inclusive, muitas vezes através de um diálogo civilizado, sabe? Até para quebrar um pouco desse paradigma de que quando você sente raiva, você vai ter uma atitude que é agressiva. E não necessariamente. É justamente essa raiva que vai buscar você atuar sobre aquilo. Você tomar uma ação sobre aquilo. Inclusive, de você também levantar da cama quando você passou horas no celular. Lá no filme, o Bjork, ele não conseguiu se impor. Nem que isso significasse salvar a vida dele ou salvar a família dele, a filha dele, enfim. Então, a impotência dele, a inação dele é corresponsável pela merda que rolou. A língua dele também foi cortada. Ele só não se lembra. Isso só não foi mostrado no filme. Não foi cortada literalmente, mas foi cortada pela sociedade, sabe? Foi cortada de uma forma figurada. Então, o cara, se ele aprendesse a usar a língua dele, se ele pudesse falar, se posicionar, nada daquilo teria acontecido, sabe? Se tem uma coisa que me incomoda dentro desse assunto de anestesiamento do ser humano, o apodrecimento do cérebro, é meio que tudo ao nosso redor adotar um modelo tiktocável. Então, é muito sério. Spotify, aplicativo de música, né, de filme, o Globoplay tem uma seção tiktocável. Todos os aplicativos de rede social colocaram alguma aba tiktocável de você ficar passando conteúdo. E tipo, mano, pelo amor de Deus! Às vezes eu fico pensando que em muitos aplicativos, em muitos meios, ninguém pediu por uma versão tiktocável daquele aplicativo. Tipo, no YouTube mesmo. Eu odeio os shorts do YouTube. É um ódio. E pra que eles colocaram aquela bosta, sabe? E é tudo quanto é lugar. É tudo quanto é lugar. E é muito viciante essa merda. Tipo, às vezes a primeira tela, quando você entra num aplicativo, agora é automaticamente direcionada pra você entrar num feed de rolagem infinita. Isso não é uma falha da Matrix, não. É a própria Matrix mesmo. Isso que produz o ópio do povo. É a forma mais fácil de você impedir uma revolta. É você anestesiando a galera. O pensar, o sentir. Se você deixar de ter isso, não tem como você se revoltar quando o teu presidente, se você é um americano, um estadunidense, tá botando fogo no mundo todo. Tá envolvido em esquema de pedofilia, tipo,
foda-se, sabe? Se a galera estiver ali no TikTok, ninguém vai pro meio da rua fazer greve, sabe? Então eu acho que isso não é bem uma falha da Matrix, tem uma razão do porquê o nosso cérebro tá apodrecendo. Não é um acidente. É esse mesmo o objetivo. Tem uma grande diva, mudando aqui um pouquinho de assunto, tá? Mas continuando no mesmo assunto. Que é socióloga e uma querida, o nome dela é Rothschild. Ela fala de trabalho emocional. Então, isso é algo que me lembra muito da Disney. Vocês já vão entender o porquê. É quando a gente vende não apenas o nosso trabalho físico, sabe? O nosso corpo, nossa mão de obra por dinheiro. Mas principalmente em trabalho de atendimento público ou em ambiente de escritório. Você acaba vendendo uma performance de felicidade, sabe? Isso me lembra muito a Disney, porque, tipo, quem é desse mundinho, quem gosta dos parques e tal, sabe que os personagens lá, eles não são funcionários, eles são cast members, assim, eles são tipo um elenco. Então eles nunca podem quebrar o personagem, eles nunca podem deixar de sorrir. Isso é muito bizarro, né? Porque você, enquanto funcionário, que é um ser humano, um indivíduo que tá ali trabalhando, você tem que ter o direito de não estar feliz o tempo todo. E aí eles têm que fazer uma performance eterna. E isso não muda muito pra gente que trabalha em escritório. Você tem ali uma baita pressão de você fingir que adora tudo. E no trabalho ao público também você tem uma baita pressão de performar ali um super carisma, às vezes para um cliente que é cuzão. Então eu vou ler aqui um trechinho da Rothschild. Abre aspas. A regulação ou a gestão das emoções exigida no ambiente de trabalho para criar uma expressão facial e corporal publicamente observável, vendida por salário, envolve controlar sentimentos para atender a requisitos organizacionais como sorrir quando se está triste. Não é só na Disney, né? Não é muito diferente de a moça que vende perfume no shopping e tem que estar sempre feliz. O cara que trabalha num office da vida e tem que fingir que ama o trabalho dele, mesmo que ele esteja desperdiçando metade da vida dele mexendo numa planilha do Excel. Então, para aguentar essa vida sem subir numa árvore e imitar uma cigarra e ficar gritando até você explodir, você tem que acalmar esse teu surto, sabe? E hoje em dia a gente tem um caminho para fazer isso. A gente tem uma... Ó, segura, hein? Segura essa aqui que eu inventei. A gente tem uma cyberdroga. Animal, né? Essa realidade não é muito diferente do filme Matrix, sabe? As pessoas, elas ficavam em pods, imersos em uma realidade falsa, enquanto a sua energia vital era sugada. E sair dessa era praticamente impossível. E surpresa! Vim te falar que a gente já vive meio que nessa distopia, sabe? Vivendo em realidades digitais que são paralelas e que a nossa atenção ela é minerada. E a gente vive atuando num teatro emocional no trabalho. Eu tenho plena consciência de que isso soa meio... Mas na realidade o que eu tô sugerindo é a gente aprender a defender os nossos limites quando alguém do trabalho ou na vida extrapola eles, sabe? Então, no trabalho é mais fácil a gente ignorar e fingir que tá tudo de boa, porque se defender pode acabar, às vezes, custando o nosso emprego. E na vida pessoal também é mais fácil a gente abrir o TikTok e fugir da ansiedade de não ter um rumo ou de evitar aquela conversa que seria importante. Mas será que esse é o melhor caminho, sabe? Se pá, é só o caminho mais fácil. O caminho que já foi desenhado para causar o menos atrito, o menos inconveniente possível para quem de fato é cuzão, sabe? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem essa conversa importante, a gente toma as rédeas da nossa vida, não é a gente que tá sendo cuzão. Às vezes esses mecanismos de anestesiamento
que tentam silenciar a gente pra gente não ir tirar satisfação com quem de fato nos machuca, com quem de fato é cuzão com a gente. Então é meio que isso, sabe? É algo que parece meio paradoxal nessa conversa da raiva e essa cultura de individualismo. Mas é isso, acho que em tese a gente deveria estar mais inclinado a expressar o nosso descontento por sermos egoístas do que necessariamente o contrário. Isso acho que eu vou voltar nesse ponto depois, inclusive. É sobre o nosso silêncio, ele favorece a quem? Sabe? Normalmente quando a gente fica quieto, a gente não tá se valorizando. A gente tá dando espaço pra pessoa que tá sendo filha da puta com a gente, entende? Algo que é meio paradoxal nessa conversa da raiva é em relação à cultura do individualismo, sabe? Então, dizem que hoje em dia somos extremamente individualistas, tipo, foda-se o coletivo, eu, a geração mimimi. Não mimimi, mimimi, tipo, eu. Então, em tese, se a gente é tão egoísta, se a gente é tão autocentrado, a gente deveria estar super inclinado a se expressar, a fazer do nosso descontentamento um problema do outro, sabe? Então é aquela coisa da Karen. A Karen, ela chega numa cafeteria, num estabelecimento comercial, e ela faz de todos os funcionários sentirem o problema que afeta só a ela, que nem sempre é um problema de verdade, sabe? Então ela faz a raiva dela ser uma questão de todo mundo que tá ao redor dela, porque ela é egoísta, sabe? Porque ela é individualista. E dentro dessa sociedade individualista, esse deveria, em tese, ser o comportamento de todos nós. Mas se o coletivo ele não importa, a gente então, na realidade, tá menos disposto... mosquitinho. Filha da puta. Os mosquitos estão me comendo aqui. Se o coletivo ele não importa, a gente então tá menos disposto a querer passar pelo desconforto de se impor e também de se indispor com as outras pessoas, sabe? Então fica muito mais fácil a gente passar os nossos dias vendo um dogzinho de IA dançando. É bem mais fácil a gente ficar vendo qualquer outra coisa, ficar nas nossas redes, ao invés da gente expressar o que tá no nosso coração. Então o individualismo na nossa sociedade, ele não serve tanto, acho que pra gente fazer tudo que é descontentamento nosso, problema do outro, mas sim a gente cagar pro outro e ficar quieto, sabe? A ponto da gente até desaprender a se posicionar. Quando eu fico vendo qualquer merda ali na internet, eu faço justamente isso porque tem algo que me perturba, sendo interno, sendo externo, mas que eu não sei exatamente o porquê que aquilo tá me deixando assim, sabe? Então fica mais fácil a gente se refugiar nesse mundinho de faz de conta, que é o nosso celular, já que a gente não tá dando nem chance do nosso cérebro processar aquilo, elaborar o porquê que aquilo te incomoda, o que exatamente está te incomodando, e muito menos também se dar a chance de formular uma maneira de você resolver esse problema. Esse incômodo não vai embora com o TikTok, mas se ele não vai embora, para onde ele vai? Se a gente está usando essas redes sociais para abafar um sentimento, esse sentimento ele não se dissipou. Então ele tá indo para algum lugar. E aqui é onde a gente pode ir pro nosso capítulo 3, que é sobre fascismo. Mas não exatamente fascismo. Eu acho que é um capítulo 3, cyberfascismo. Antes desse capítulo picante, se você tá ouvindo, é porque você tá curtindo. Então já deixa aqui um comentário, se inscreve no indireto, seja aqui no Spotify ou no YouTube, hypa o vídeo, compartilha, que tá bacana. Bora lá então. Você já sabe que a raiva, ela não é bem vista na maior parte das sociedades, né?
mas também ela é uma característica definidora de regimes fascistas, sabe? Sociedades bélicas, imperialistas, enfim. Dá até pra gente falar da Alemanha de Hitler, da Itália de Mussolini, do Império Romano e tal. Pensa no seguinte: antes a gente estava defendendo a indignação pessoal. Pensa que você é um jardineiro e você tá protegendo seu jardim, podando as ervas daninhas, já que tudo tem limite. Agora, se você fosse um jardineiro fascista, você cria uma cruzada para exterminar e odiar todas as ervas daninhas para provar que o seu jardim é o melhor do mundo. E não dá pra gente fazer isso sozinho, né? Se a gente quiser destruir todos os jardins do mundo, a gente precisa convencer uma galera de que se a gente não atacar o jardim do vizinho, as nossas flores, elas serão inevitavelmente atacadas pelo vizinho, pelas pragas que ele tem, pelas ervas daninhas que tem no jardim do vizinho. E esse é justamente o escândalo da atuação do ICE nos Estados Unidos. Ele resgata justamente esse sentimento fascista. A raiva é um vexame, é algo que causa vergonha. Até o Estado, ele resgatar essa frustração que você reprimiu no seu dia e direcionar isso num bode expiatório. A raiva, aqui ela perde o seu propósito revolucionário, mas continua usando essa linguagem para fazer com que as pessoas elas não percebam que elas estão sendo manipuladas. É um prazer você poder destilar essa raiva que antes ela estava proibida, sabe? Esse é o fascismo normal. Mas onde é que está o cyberfascismo? A economia da atenção, das redes, também joga esse jogo, só que de uma forma diferente. Todo dia surge um inimigo do povo e narrativas de fim de mundo. As gigantes da tecnologia te dão uma válvula de escape que antes era algo restrito do Estado. E não é por acaso, né? Isso gera engajamento, dinheiro. Não é muito diferente das revistas de paparazzi dos anos 2000, que tinha a celebridade desequilibrada da semana. Quando um Elon Musk compra o Twitter e manda a IA dele reproduzir qualquer merda que brota na cabeça dele, ou o Trump que inventa uma crise na rede social para que ele mesmo possa resolver no próximo post, a gente tem a receita da desgraça. A gente passa o dia todo segurando a raiva, desperdiçando o nosso tempo livre, batendo boca com maluco, dando dinheiro pra esses malucos e pior, a gente faz esses malucos eles terem relevância e seguidores. E é justamente por isso que eles autorizam as pessoas a liberarem essa raiva do sistema, ou da vida, ou de si mesmo, em uma causa que não tem pé nem cabeça. Nada se cria, tudo se transforma. A raiva, ela precisa ir para algum lugar. E justamente sabendo disso, vai ter uma galera que vai inventar uma fic só para ganhar dinheiro, fama, fiéis. Todo mundo vê a raiva como destruição, mas se ela for a última fronteira de preservação, se o Bjork amasse tanto a sua própria existência, tanto quanto amava o status de homem civilizado, ele teria sido esperto e escapado. O ser humano é um bicho social. Sem justificativa, ele não consegue escapar da prisão da civilidade, mesmo estando desesperado para fazer isso. A psicologia perversa é criar um discurso de ameaça e ver quem morde a isca, para apoiar ou para rebater. É inclusive uma salva de palmas aí para a palavra do ano de 2025. Pode entrar, Redbait! Querida, você é uma diva, realmente. Isca de ódio define bem a era da inteligência artificial. Voltando para o capítulo 2, as iscas de ódio, o apodrecimento do cérebro com a futilidade da internet são conceitos irmãos e cyberfascistas. Dizem que o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Talvez o oposto da nossa liberdade não seja a opressão escancarada,
mas sim essa anestesia do TikTok, que impede a gente de ficar puto, e ela também pode gerar essa indiferença. Nessa lógica, a raiva ela acaba sendo uma extensão do amor de si, mas ela é facilmente direcionada para que você possa também acabar odiando o outro. E talvez seja esse um ótimo motivo para você sentir raiva. Tipo, não te deixa puto fazerem as pessoas ficarem putas entre si, ao invés de ficarem putas pelo que realmente importa? Ou seja, terem aquela raiva revolucionária que eu falei no começo do episódio? Então, por isso que a minha meta para 2026 é ser radicalmente honesto com quem me chateia. Se essa emoção ela não for reprimida e usada de forma saudável, as chances de alguém tirar proveito dela é menor, entende? Detalhe rápido sobre BBB 2026. A questão é o seguinte, eu tô falando, menino. Ué, eu, hein? A coisa é o seguinte... A Ana Paula é um ótimo exemplo disso. A bicha ela desperta essa raiva guardada de todos os participantes. Os jogadores, sem saber lidar com essa emoção, extravasam de uma forma que engrandece o jogo da Ana e prejudica o jogo deles. Não é à toa que ela ficou tão popular. Eu não tenho medo de ser mal vista. Inclusive, permita-se ser mal vista. Permita-se ser mal vista, porque, inclusive, a sociedade sempre quer que a gente fique com esse medo. A gente não consegue controlar o que o outro vai pensar. A gente não consegue. Então, a gente sempre tenta se colocar numa caixinha para tentar que o outro pense algo de você que ele nunca vai pensar. Nunca. Então, a partir do momento que você para de ligar porque o outro pensa, você começa a viver a sua vida. Ah, e outra correlação aqui rapidinha para vocês. A carta da força do tarô. É uma mulher em paz com seus leões internos. A sua raiva interna. Ela não prende a fera, também não é domada por ela. Elas vivem em parceria. E essa é a real força. Um último parêntese final, nesse finalzinho aqui pra vocês. Bora falar de relacionamento? Eu acho que é uma coisa tão ridícula aquela lógica da gente fingir que não tá nem aí pra alguém como uma forma de retaliação. Tipo, a pessoa não te prioriza, aí você vai lá e finge que não liga pra ela, com o objetivo dela passar então a te valorizar. E, cara, isso não faz sentido, tá? A pessoa que você quer conquistar faz o que ela quiser da vidinha dela. E você fica aí se prendendo na expectativa dela mudar através do seu silêncio proposital. Tipo, juro, isso é uma síntese de tudo que eu falei aqui. Você não tem raiva de se colocar nessa situação? Tipo, quando que cortaram a sua língua, sabe? Se você não tá curtindo a dinâmica, você pode falar. Se ninguém cortou a sua língua, você pode se expressar. Você pode falar que você não tá curtindo. Que a forma como aquela pessoa tá te tratando com silêncio não tá sendo legal. O seu silêncio, ele serve mais pra pessoa que tá cagando pra você do que em prol de você mesmo. E eu tenho certeza que esse silêncio proposital que você tá fazendo como um joguinho vai te causar uma ansiedade, vai te causar uma frustração. E isso com certeza vai machucar muito mais você do que a pessoa que você tá querendo atingir para que ela se apaixone por você, sabe? Então a gente precisa aprender a ser direto um com o outro. E se isso nos acabar afastando das pessoas, de determinadas rotinas, de determinadas oportunidades, etc., acho que é isso mesmo, sabe? É um risco que a gente corre. Ai, e é isso, gatinhas e gatinhos. Deixo aqui uma perguntinha final para vocês me responderem, que é: qual foi a última vez que você sentiu uma raiva tão pura que te fez querer mudar, fechar o TikTok e ser uma outra pessoa no dia seguinte? Deixa as histórias aí de vocês nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo lendo essas histórias. E é isso, galerinha. Um beijo pra vocês. Esse aqui foi o Indireto. Eu fico muito feliz de ter acompanhado até aqui. Esse ensaio em vídeo foi fruto de muito esforço. Ano passado senti a vontade de mudar o formato de áudio para vídeo. E desde então eu fui juntando recursos e adaptando o formato para tudo isso daqui acontecer. Então eu te convido para acompanhar
No Instagram, os meus conteúdos, jão.gif ou peduarte.gif. Vira e mexe, eu também participo de algumas feirinhas, tô vendendo uns produtinhos. Logo eu vou fazer o quê? Vou lançar um livro. E aí vocês podem comprar pela Amazon. Ou se vocês forem aqui de Campinas e região, podem encomendar comigo. Eu vou lá e entrego, tá bom? Eu sempre fui escritor e finalmente eu tô dando esse passo final para publicar o meu primeiro livro, o Descompasso Amor. Logo mais estará disponível aí para vocês. Bom, ficamos por aqui e é isso. Beijinhos.